Olá, sejam bem-vindos ao Direito em Tópicos. Estamos no curso de Teoria Geral do Estado, uma introdução ao direito constitucional, né? E nessa aula a gente vai estudar o conceito de Constituição. Só que antes de começar, galera, se inscreva aí no canal para dar uma ajuda pra gente aí, para melhorar a transparência do canal. E, se possível, dê uma conferida nos nossos livros, que são compilações de vários cursos que a gente já publicou aqui no canal. Tá na descrição desse vídeo, na descrição do próprio canal, né? E qualquer dúvida é só acessar nosso site lá, direitoemtópicos.com, beleza? Vamos começar a aula. Conceito de Constituição. Bem, a Constituição é uma concepção política de que, na ciência do Estado, ela possui uma dupla acepção. A primeira acepção num sentido lato e a outra no sentido estrito. No sentido lato, Constituição é um conjunto de elementos estruturais do Estado, ou seja, é um compêndio relacionado à sua composição geográfica, política, social, econômica, jurídica e administrativa. Já em sentido estrito, né, a concepção política de Estado é que ele é uma lei fundamental do Estado, que abrange todo o conteúdo legislativo do Estado, criando limitações no poder de governo e determinando a forma da sua realização. Toda a Constituição que se preze, gente, ela possui um prólogo, ou seja, um preâmbulo. Bem, esse preâmbulo é um enunciado político que aponta o conteúdo ideológico e o pensamento político do momento da elaboração da Constituição pela sua Assembleia Constituinte. O preâmbulo, ele nos traz um caráter normativo, gente. Ele não traz, na verdade, um caráter normativo, né? Porque ele é um instrumento que serve de norte para o intérprete. Assim, quando você lê um preâmbulo de uma Constituição, você interpreta você tem ali boas noções dos motivos e das mobilizações políticas que ensejaram a aprovação daquelas regras e princípios constitucionais. E assim possibilita uma melhor compreensão do objetivo primordial do poder constituinte originário, que está constante nas normas dentro da Constituição, beleza? Então, você lendo o preâmbulo, você tem uma visão mais ampliada e consegue deduzir o porquê daquelas normas foram colocadas na Constituição. O sistema constitucional é um encadeamento normativo, gente, que centraliza as normas mais importantes do Estado e delimita as regras e limites de competência dos seus poderes políticos e determina a ação estatal em relação a seus administrados. Há registros históricos da constitucionalização do direito em tempos bem antigos, gente, como nas leis de Creta, durante o regime jurídico de Atenas, na antiga Grécia, que consistia no quê? Numa ordem constitucional criada pela vontade popular por meio de leis. Durante a Idade Média também se evidenciou algumas regras constitucionais, em especial o Foral de Leão de 1188, que ficou estabelecido o pacto político-civil entre os nobres e o rei Dom Afonso IX, constituindo a inviolabilidade de domicílio e o direito de propriedade, por exemplo, os dois direitos que foram assegurados nesse pacto. Além desses exemplos, também passaram pela história também a Magna Carta dos ingleses, de 1215, e a Bula de Ouro dos húngaros, de 1222. Bem, esses documentos constitucionais antigos, gente, em especial durante o período medieval, eles não traziam as mesmas diretrizes ideológicas de constituições modernas, pois as leis medievais elas estavam mais voltadas, gente, para a pacificação entre o príncipe e o povo, e não impactavam na limitação do absolutismo monárquico. Então, com a ascensão do Estado liberal, é que surgem os primeiros movimentos políticos que ensejaram nas primeiras constituições escritas que mais se coadunam com os sistemas constitucionais modernos. Então, com esse breve apanhado histórico que a gente fez aqui, né, a gente pode agora adentrar no conceito de constitucionalismo, beleza? Então, de acordo com a visão filosófica liberal, o Estado ele era visto como uma organização jurídica precária, tá? Mutável, e que era destinada a possibilitar a harmonia entre os pares, né, em um determinado grupo social. Assim, o constitucionalismo ele surge como uma ferramenta de formalização dessa filosofia liberal, certo? Ou seja, como um meio para que a vontade nacional determine regras fundamentais do Estado e dos direitos dos seus cidadãos, manifestando-se assim, gente, através de um poder constituinte. Logo, todas essas regras codificadas em um documento fundamental do Estado, a gente chama de Constituição.
Beleza? Então, nem sempre as constituições elas foram escritas, como no caso da Inglaterra, por exemplo, que foi a precursora do sistema liberal constitucionalista, né? Onde todo o sistema ele estava manifestado, gente, em um sistema não escrito, resultante de entendimentos jurisprudenciais ao longo do tempo, né? E vinculados a situações futuras. Assim, as constituições elas possuem uma classificação doutrinária, cuja divisão passaremos a analisar conforme o esquema a seguir, que vocês vão ver agora. Divisão formal das constituições, né? A gente vê aí constituições escritas e não escritas, né? E as escritas como imutáveis, fixas, rígidas e flexíveis. O que são as constituições escritas? Bem, a Constituição escrita é aquela que constitui um direito positivado, que também são chamadas de lei fundamental, lei magna, lei suprema, e que pode se dar de duas formas, escritas, codificadas e não codificadas. As codificadas, elas possuem ideias e assuntos organizados de formas concatenadas, né? Organizadas em capítulos, tudo organizadinho, estruturado. E as não codificadas, elas são constituídas por meio de leis constitucionais esparsas, gente. Em todo o ordenamento jurídico, leis constitucionais estão espalhadas, mas com um fulcro constitucional. E Constituição não escrita? O que é a Constituição não escrita? É aquela que é baseada nos usos, costumes e tradições de uma nação. Elas também podem ser chamadas de Constituição inorgânica, costumeira e consuetudinária. As Constituições escritas, elas podem ser classificadas de 4 formas. Imutáveis, né, como a gente viu no quadro aqui, imutáveis, fixas, rígidas e flexíveis. As Constituições escritas imutáveis é aquelas que não podem ser alteradas de forma nenhuma, beleza? As fixas são aquelas que, em regra, não podem ser modificadas, mas somente por meio do... só pode ser modificado somente pelo poder constituinte. Já as rígidas, que é aquela Constituição que não pode ser alterada por um processo comum de elaboração de leis ordinárias, né? Aqui necessita, para tal, um procedimento mais complexo e é alterada aqui na nossa Constituição brasileira por meio do poder constituinte derivado. E as flexíveis são aquelas constituições que podem ser modificadas por meio de qualquer ato legislativo comum ordinário, como se alterasse uma lei. Beleza? Então, é dessas formas que são as constituições escritas, são classificadas. Já no que tange a sua origem, né, a doutrina ela tem classificado as constituições escritas de 2 formas, dogmáticas e outorgadas. As constituições dogmáticas são também chamadas constituições populares, porque elas são aquelas que advêm do próprio povo, né? Ela é elaborada e promulgada pelo próprio povo, mas por meio de seus representantes eleitos, né? As constituições outorgadas, por sua vez, né, é aquela que não há manifestação da soberania nacional, né? O povo não participa. Ela é editada e posta em vigência de forma onipotente pelo detentor eventual do poder. Bem, então com esta última classificação a gente encerra essa aula de Teoria Geral do Estado, Introdução ao Direito Constitucional, né? Onde a gente estudou o conceito de Constituição. Na próxima aula a gente vai estudar a divisão do poder, beleza? Então a gente vai ficar por aqui e até a próxima aula.